Boa tarde. Comunicamos que ao final desse bloco, devido à situação crítica que assola o país há meses, começaremos a vincular propagandas eleitorais independentes. Antes, fiquem com uma reportagem de Dênia Chamorro. É com você, Dênia. Boa tarde, Ana Ortega Murillo. Aqui em Manágua a situação continua bastante tensa. O clima de violência ainda paira sobre a nossa capital. Hoje uma pessoa morreu e outras 5 ficaram feridas. O ato foi convocado pelos familiares dos manifestantes presos, dos mais de 500 manifestantes presos, por manifestarem contra o governo de Daniel Ortega desde abril de 2018. Os manifestantes, eles denunciam a represália violenta dos paramilitares, enquanto a polícia culpabiliza os civis de estarem instigando o confronto. A seguir, fiquem com uma reportagem com o aparato histórico e os principais pontos sobre a crise que assola o nosso país. É com você. A revolucionária resistência sandinista pode ter raízes bem mais profundas que se imagina. Talvez ela seja um traço direto herdado da resistência maia com o povo nicaragüense. Isso porque, desde o processo de independência da Nicarágua, o país, até o momento agroexportador, teve uma constante determinação de insubmissão ao governo espanhol. Tal perseverança se segue ainda nos próximos momentos históricos do país, o qual, desde o século XIX, após uma crise civil entre conservadores e liberais, resiste a uma intervenção política britânica e norte-americana que durou praticamente todo o século. Apesar da conquista liberal de chegar ao poder com propostas de mudar práticas e instituições políticas, essa mudança pareceu afetar muito os Estados Unidos da América, o qual interviu no país, passando a controlar as ferrovias, o Banco Central e a alfândega. Isso gerou a primeira reação popular à ofensiva norte-americana, a qual, para se manter no controle da situação, utilizou marines para anular o resultado de uma eleição e legitimar a ascensão de um líder comprometido com os interesses econômicos estadunidenses. Foi nesse período intervencionista, que se seguia desde o século XIX, que Anastácio Somoza Garcia, chefe da Guarda Nacional, em 1936, dá um golpe de Estado com o apoio claro do governo norte-americano. A partir daí, a ditadura mais longa da história da América Latina dura 46 anos e apenas chegou ao fim com a junção da Frente Ampla formada pelos exércitos sandinistas e opositores do governo de Somoza. O exército sandinista tem grande participação militar na derrota da Guarda Nacional. Por isso, no período de redemocratização, se propõe a candidatar-se à presidência e sai vitoriosa, ganhando a primeira eleição democrática do país. Contudo, a ofensiva neoliberal e o não sucesso do primeiro governo sandinista, na próxima eleição, Daniel Ortega, representante sandinista, é vencido por Violeta Chamorro, representante da burguesia empresarial anti-samosista. Todos hemos logrado la primera elección democrática en la historia de este país. Confieso que me siento muy emocionada en este momento tan importante para Nicaragua. Y quiero ratificar ahora que haré honor a mi compromiso de lograr la reconciliación nacional, porque solo así podremos tener paz y bienestar econômico. A perda das eleições nacionais para um governo oligárquico e aliado aos Estados Unidos resultou em um governo anti-sandinista e que estava disposto a contribuir com o comércio internacional, caracterizando assim como um governo oligárquico e liberal em relação à política externa. Assim, a onda neoliberal se manteve durante a década de 90, sendo principalmente um governo de oligarquias empresariais que estava incondicionalmente ao lado dos Estados Unidos. A recuperação econômica oligárquica se deu principalmente na compensação do que eles chamaram de lucro cessante da classe econômica. Isso significa dizer que eles conseguiram uma indenização milionária de terras e empresas que já tinham hipotecado e perdido previamente, em mão dos bancos nacionais e privados durante a época somozista. Em outras palavras, pode dizer que isso significou uma redistribuição de terras, mas não de maneira igualitária, mas sim uma redistribuição de terras para as oligarquias e as empresas multinacionais pudessem ter a concentração de terras novamente. Nessas décadas de governos ultraneoliberais que estavam presentes em toda a América Latina, e claro, na Nicarágua também, aconteceram diversos retrocessos à classe trabalhadora e grande sucesso para o mercado internacional. Esse governo deixou uma dívida externa de cerca de 10 bilhões de dólares, já que eram pegos empréstimos para a manutenção do capital estrangeiro na construção do Canal da Nicarágua.
Além disso, para beneficiar o dinheiro externo, eles contribuíram para a quebra e o afastamento dos produtores e empresários nacionais que ameaçavam as corporações transnacionais. Logo, foi estabelecida uma Nicarágua sem fronteiras, e no qual os governos estavam completamente subordinados às corporações estadunidenses. Diante desse retrocesso, o ideal já não tão revolucionário sandinista conseguiu vencer as eleições de 2006. Daniel Ortega, o histórico líder da Frente Sandinista de Libertação Nacional da Nicarágua, venceu as eleições gerais para presidente do país no dia 5 de novembro de 2006. A Frente Sandinista de Libertação Nacional foi se desviando de forma lenta e constante para a direita no decorrer dos últimos 16 anos, desde que perdeu a presidência. Os sandinistas nunca estiveram totalmente afastados do poder, mantendo influências nas Forças Armadas e controlando um considerável, embora minoritário, número de cadeiras na Assembleia, além de concentrar diversas propriedades nas mãos de destacados líderes sandinistas, como o próprio Ortega. Uma emenda constitucional adotada como parte do acordo entre o Partido Liberal Constitucionalista e a Frente Sandinista de Libertação Nacional diminuiu a margem mínima para a vitória na eleição presidencial, de 45% para 35%. Desde que o candidato vitorioso obtivesse pelo menos 5% de votos a mais do que seu rival mais próximo. Estes critérios foram criados em função da comprovada base eleitoral de Ortega, ou seja, para facilitar a sua vitória no dia 5 de novembro. A campanha de 2006 marcou um desvio ainda mais agudo para a direita por parte de Ortega e da Frente Sandinista de Libertação Liberal. Indo além da aliança com o grupo de Aleman, o ex-presidente liberal, Ortega chegou a um acordo com elementos dos contras, como a guerrilha armada e treinada pela CIA para realizar ataques terroristas nas vilas e cidades nicaragüenses durante a década de 80. Como parte do envolvimento com a direita, Ortega selou acordo com os dois mais poderosos representantes da reação na Nicarágua, a Igreja Católica e as instituições empresariais. A reaproximação com a Igreja chegou ao seu ponto máximo quando deputados sandinistas, a mais ampla fração do Legislativo, votaram a favor de uma absurda lei anti-aborto, a mais atrasada do Hemisfério Norte, que prevê sentenças de 6 a 30 anos de prisão para mulheres e médicos que realizarem abortos. Ao retirar os benefícios dos trabalhadores e aumentar a contribuição dos empresários para a reforma da Previdência sob pressão do FMI, inicia-se as revoltas populares de grandes proporções no país. Manifestações de massa pegam o governo Ortega de surpresa, principalmente pelas estratégias por detrás dos protestos. Uma das razões é o destaque que o empresariado nacional vivia com o governo sandinista. Um dos motivos é a paralisia do Canal da Nicarágua, no qual houve retirada do apoio dos empresários e um desgaste nacional, devido ao deslocamento de inúmeros camponeses e indígenas, além da perda ambiental. Essas fraturas no governo ocasionaram uma reorganização das forças de direita com uma estratégia de transformar manifestações pacíficas em levantes insurrecionais, em situações de rebelião e desordem para desestabilizar o governo sandinista com o apoio do governo norte-americano. A partir desse momento, as manifestações não possuem mais um viés contra a reforma da Previdência, mas sim a favor da derrubada do governo Ortega. Mesmo com o governo reconhecendo ter errado e retirado a reforma, as manifestações continuam e cada vez mais fortes e violentas. Lembrando que todos os grupos sociais da Nicarágua possuem armas, então manifestações violentas contam sempre com a presença de arma. Sendo assim, o governo viveu uma situação pré-guerra civil durante 3 meses, com mais de 150 mortos de ambos os lados. A mídia ocidental, na tentativa de desestabilizar ainda mais o governo, coloca a situação como um banho de sangue, um massacre por parte do governo contra a posição de direita, sendo que a situação era de enfrentamento, havendo morte de ambos os lados. Nesse sentido, o governo tem feito esforços para pacificar o país, seja para enfrentar os violentos, desarmá-los e derrotá-los, seja com negociações de paz, enfrentando a oposição dos empresários, da Igreja Católica e pela Embaixada Americana. Sendo possível observar que o que está em jogo não são os erros do governo sandinista, mas uma tentativa da direita de esquematizar um golpe de Estado para a implantação novamente de um governo reacionário a serviço da agenda neoliberal e dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos da América Latina. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Boa tarde, povo nicaragüense. Me chamo Duda Bu e sou do Partido Societário da Nicarágua. É com pesar que venho me posicionar acerca do colapso que acomete a nossa nação.
depois de 39 anos da nossa grande revolução sandinista, nos vemos inseridos no mesmo sistema autocrata que conseguimos vencer. Porém, a desilusão toma o lugar da esperança, porque aquele que nos libertou no passado é quem agora nos oprime. É preciso com urgência restabelecer a ordem na Nicarágua e nos desvencilhar dos interesses norte-americanos que buscam desestabelecer a nossa sociedade. A implementação do NICA Act é uma afronta à nossa economia. 57% dos recursos recebidos através da assistência internacional são aplicados em saúde e educação, de modo que essa medida afetará diretamente esses setores. Além disso, podemos perceber nitidamente a aplicação de técnicas de unconventional warfare, através dos grupos armados que tornam violentos os nossos protestos. O povo nicaragüense não é inerentemente violento. Essa violência não é justificada por nosso passado de revoluções e guerras, e sim por medidas tomadas pelo governo norte-americano. Dessa forma, o importante agora é encontrar um equilíbrio entre o desejo do povo e a soberania nacional. É necessário também não nos colocarmos à mercê dos interesses estadunidenses, mas precisamos reconhecer a necessidade de estabelecer acordos de cooperação internacional, para que ambas as nações consigam atingir os seus objetivos. Além disso, é de suma importância reconhecer a inabilidade do atual governo Ortega para lidar com essas questões e restabelecer a ordem. Clamo agora pelo discernimento do presidente Daniel Ortega acerca da necessidade da antecipação das eleições. É o que o povo quer, é a única maneira de reajustar a ordem e é assim que conseguiremos restabelecer nossas relações com a sociedade internacional. Obrigada. Olá, caros nicaragüenses. Me chamo Lênio Angel e estou aqui representando o Partido Liberal Nacional da Nicarágua para trazer de volta os pretextos de paz, liberdade e direitos humanos para a população. A violência assola a nossa sociedade atualmente e eu quero, por causa disso, trazer o meu projeto de desarmamento geral. Tanto o setor civil como os setores estatais deverão se desarmar, porque o militarismo hoje em dia está exacerbado. E eu quero que grupos paramilitares, grupos policiais principalmente, não usem da violência para infringir os direitos humanos da nossa população. E é com isso que eu digo para vocês, que a violência e o militarismo não é um problema apenas por causar medo à sua população, é um problema porque gera instabilidade política e também instabilidade financeira, porque eu nunca vi uma guerra que faça bem para a sua população e para o seu estado e para os seus recursos naturais também. Então eu digo para vocês o seguinte, não se enganem, eleitores, a mudança da política apenas acontecerá quando os nossos preceitos, os nossos ideais que foram construídos de formas violentas mudarem para serem pacíficos. E eu vou dar para vocês agora um aparato histórico muito rapidinho. Desde a época da ditadura de Somoza, a Guarda Nacional da Nicarágua foi treinada pelos estadunidenses para se usar a violência contra a população, por uma justificativa de manutenção de ordem. E depois disso, na Revolução Sandinista, foi usado de guerrilhas e de violência para avançar seus ideais. E agora o nosso presidente, o Ortega, quer usar de violência também para reprimir os protestantes, que apenas querem seus direitos resguardados. Porque essa revolução veio para o bem, mas agora o próprio presidente que apoiou isso está fazendo o contrário. Então, por causa disso, eu também quero contestar as ações do nosso presidente, que quer reprimir as missões da ONU aqui no nosso país, que elas apenas vêm numa tentativa simples de manutenção de paz e de direitos humanos. Atualmente, os direitos humanos da Nicarágua estão sendo profundamente desrespeitados por conta do militarismo e da violência, como já tinha dito. E eu quero então que a ONU venha fazer parte da nossa política de forma que ajude a manutenção da paz, mas que não infrinja a nossa soberania. Então eu digo para vocês o seguinte, os policiais e as pessoas vão conseguir conviver pacificamente e bem quando o armamentismo não for mais uma proposta, e sim será quando for aniquilado a nossa sociedade. Eu venho por causa disso então, através dos meus propósitos, incentivar a educação, porque é através dela que a gente vai conseguir mudar o país. O incentivo em instrumentos bélicos já passou da hora. A gente já teve diversos experimentos históricos que provaram que na Nicarágua isso apenas incita a violência e não a prosperidade. Então é por isso que eu peço para você o seu voto para ajudar na minha campanha, para que eu possa ser eleito para defender os direitos humanos, a prosperidade, a paz. Então vote em mim e é isto. Muito obrigado. Meus amados nicaragüenses, meu nome é Letícia Morgenthal e estou representando o Partido Realista da Nicarágua. Nosso país se encontra no caos, e isso tudo é resultado da falta de impulso do governante atual em ajeitar essa bagunça. A paz é possível de ser alcançada, mas não por vias pacifistas e revolucionárias. Existem regras.
um código ético vigente. Nossa Constituição não é enfeite, deve ser seguida. O equilíbrio de poder da região americana deve ser mantido e o mesmo deve favorecer a nossa nação. Mas como fazer isso? O Estado deve ser forte, não autoritário. O Estado deve assegurar a estabilidade social, reprimindo as milícias por meio do uso legítimo da força. Por isso, a luta contra as milícias, o fortalecimento do poder estatal, o reestabelecimento da ordem e a valorização do sentimento nacionalista serão prioridades no meu plano de governo. Confiem no Estado, confiem em nós. A Revolução Sandinista alcançou seu propósito, mas por vias erradas. A voz popular foi ouvida, mas o caos e a desordem se sobressaem. A falta de uma oposição firme do Estado é um dos principais motivos dessa situação. Um Estado forte é um Estado unido, próspero e seguro. No meu governo, a população vai finalmente poder comprar o seu pãozinho em paz. Nossa nação é linda, soberana e merece progresso. Esse progresso não virá da influência estadunidense em nossa região, bem como da ação de organizações internacionais em nossos territórios. Somos fortes por si só. Povo do meu país, chega desse sentimento de vira-lata. A nação nicaragüense precisa se erguer, demonstrando um gigante centro latino que é. Lembre-se do meu nome, Letícia Morgenthal, a política da nossa nação.